Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Com certeza que já alguma vez ouviste esta expressão. Isso foi sorte de principiante. Talvez até tenhas sido tu a dizer isto, ou então alguém que disse isso em relação a algo que tu fizeste. Uma aposta que se consegue ganhar, um remate que entra na baliza depois de bater nos 2 postes, um jogo de cartas que se ganha logo à primeira, ou até mesmo uma coisa que fizemos e que nos saiu muito bem, mesmo sem termos experiência nenhuma. Sorte de principiante, diz-se. Na verdade, pode ser que não seja bem sorte. À partida, se não sei fazer bem uma coisa, ponho mais atenção naquilo que estou a fazer. E até posso dar mais ouvidos àquilo que outras pessoas dizem, precisamente porque não tenho nenhuma experiência. E quando alguém já é mais experiente, pode não estar tão concentrado naquilo que está a fazer. Bom, e além disso, de facto, há momentos em que se tem simplesmente sorte. Hoje, quando estava a ler o Evangelho deste dia, detive-me na primeira frase. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. É São Marcos que nos relata isto no capítulo 9 do seu Evangelho, e os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, neste momento já não eram bem principiantes. Já tinham andado com Jesus por muitos lados, tinham assistido a muitos milagres, tinham ouvido o Senhor. Eles próprios, alguns deles, Pedro, Tiago e João, tinham sido testemunhas da sua transfiguração. Poderíamos dizer que já tinham alguma experiência. Já tinham visto muita coisa e quando lhes aparecia alguém à frente, por exemplo, para ser curado por Jesus, vinha-lhes à cabeça, com certeza, outras pessoas em situações semelhantes. E às tantas até se punham a comparar. Esta cura foi mais espetacular do que a outra. E não sei, quem sabe, se alguma vez até não teriam pensado o senhor aqui poderia ter feito isto de outra maneira. Gostei mais daquilo que fez na outra ocasião. Bem, isto pode ser um pouco de imaginação minha, mas a verdade é que aquilo que ouvimos no Evangelho de hoje só é possível porque os apóstolos já não se consideram principiantes. Começam a pensar que eles próprios já são importantes e que até haverá uns mais importantes do que outros. E por isso, enquanto estão a caminho com Jesus e Jesus lhes anuncia que vai ser entregue às mãos dos homens, que o vão matar, mas 3 dias depois há de ressuscitar. Eles, em vez de refletir, de pensar sobre estas palavras que não compreendiam, começaram, ao longo do caminho, a discutir entre eles sobre qual deles era o maior. Quem é que de nós é mais importante? Quem sabe se até não surgiu esta expressão sorte de principiante na sua discussão. Poderíamos imaginar um dos apóstolos a dizer ao outro: olha, é verdade que tu fizeste aquilo, mas isso foi sorte de principiante. Eu tenho muito mais experiência que tu. Com certeza que toda esta discussão centrada neles mesmos terá provocado um certo desgosto em Jesus. Ele tinha acabado de lhes anunciar que ia morrer por eles e cada um deles a pensar em si próprio. Quem é mais importante? O que é que Jesus lhes poderia dizer mais para eles perceberem o que era importante? Como bom mestre, Jesus serviu-se de palavras e de gestos. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E então pegou numa criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a. Podemos imaginar os apóstolos a verem isto. Jesus que pega naquela criança e a põe no meio deles. Já não são eles que estão no centro, é aquela criança. A conversa já não gira ao redor deles. É ao redor de um principiante, de uma criança. E é olhando para ela que ouvem estas palavras de Jesus.
Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Também nós, Jesus, hoje neste tempo de oração, gostávamos de olhar para esta criança e, de certa maneira, de sermos também nós como esta criança, de sermos principiantes, de não estarmos convencidos de que já sabemos tudo, de que podemos tudo, de que pensamos melhor do que outros, de que temos mais experiência, no fundo, de que somos melhores. E não, isto não é assim. Só teremos sorte se formos mesmo principiantes. Na nossa vida há sempre um contínuo começar e recomeçar. O começar e recomeçar de um principiante que está convencido que sozinho não pode fazer nada, que precisa da ajuda de Deus. Por muitas coisas boas que já tínhamos feito na nossa vida, como diz a Escritura, 7 vezes cai o justo, mas levanta-se, enquanto que os malvados acabam na desgraça. Parece, portanto, que faz parte desta definição de justo, não aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta continuamente. Se o justo cai 7 vezes, deve-se levantar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, assim sucessivamente. Muitas vezes, muitíssimas vezes. E é um levantar com a humildade própria de um principiante, com a esperança própria de um principiante, com a simplicidade e a alegria próprias de um principiante. Comentava São José Maria numa homilia: que importância tem tropeçar, se na dor da queda encontramos a energia que nos reergue e nos impele a prosseguir com alento renovado. Não nos esqueçamos de que santo não é o que não cai, mas o que se levanta sempre, com humildade e com santa teimosia. Se no livro dos Provérbios se comenta que o justo cai 7 vezes por dia, tu e eu, pobres criaturas, não devemos admirar-nos nem desanimar com as nossas misérias pessoais, com os nossos tropeços, porque continuaremos avante se procurarmos a fortaleza naquele que nos prometeu: vinde a mim todos os que andais fatigados com trabalhos e cargas, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, porque Tu és, ó Deus, a minha fortaleza, porque foste sempre Tu, e só Tu, meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio e o meu apoio. Assim o podemos dizer nós também na nossa oração agora a Jesus. Senhor, que eu não me admire nem desanime com o facto de estar sempre a recomeçar, de ser um principiante diante de Ti. Prefiro 1000 vezes ser um principiante que, com a Tua graça, não desiste, se levanta sempre, do que um experiente que pensa que sabe tudo, incapaz de aceitar os seus tropeços, até acabar por cair na desgraça. Se somos principiantes e nos fazemos pequenos como as crianças, sentiremos mais a necessidade de nos agarrarmos à nossa Mãe do Céu, nossa esperança. Ela acompanha-nos ao longo do caminho de toda a nossa vida. Como uma boa mãe, conhece cada um dos seus filhos e filhas e não deixa de ajudar aqueles que são mais pequeninos e que precisam mais. Estamos a acabar a nossa oração, olhamos para aquela criança que Jesus colocou no meio dos apóstolos e dizemos: Senhor, afinal, que sorte é ser um principiante. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.